Bem-vindo ao módulo de tipos de manutenção. Nesse módulo, eu vou mostrar os 3 tipos de manutenção mais usuais da maioria das empresas. O primeiro é a manutenção corretiva. Também temos a manutenção preventiva. E por último, falaremos da manutenção preditiva. Eu vou dar exemplo dessas manutenções para coisas que acontecem no seu cotidiano, coisas do dia a dia, para ficar mais fácil o entendimento do que seria isso. Então vamos na primeira. A manutenção corretiva ocorre quando um defeito acontecer em uma máquina. Imagina só a torneira da sua casa, quando ela quebra. Você vai lá, tira a torneira quebrada e coloca uma torneira nova. Isso que você está fazendo é uma manutenção corretiva. Você viu qual é o problema que deu? A torneira quebrou e você vai corrigir o problema. Vai colocar uma torneira nova. Ou quando a resistência do chuveiro queima. Você vai lá, compra uma resistência nova, coloca a resistência nova no chuveiro, tira a velha, fecha o chuveiro e ele funciona. Isso que você está fazendo é uma manutenção corretiva. Um outro exemplo. Quando o cabo da panela solta, o cabo da panela soltou, quebrou. Você vai lá, compra um cabo novo e prende o cabo novo na panela. Agora você foi lá e arrumou. A panela estava quebrada, você foi arrumou. Você fez a correção, manutenção corretiva. A mesma coisa, quando o seu chinelo arrebenta, você vai lá, compra um prego e coloca um prego debaixo do chinelo. Isso também é uma manutenção corretiva. Então, o princípio de funcionamento é esse. Ocorre após um defeito acontecer em uma máquina. Você vai lá e corrige o problema. E o que seria manutenção preventiva? Consiste no conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento. No nosso dia a dia seria o quê? Vamos imaginar que a sua tomada está com o fio exposto. Aquilo dali poderia estar causando risco, poderia dar algum defeito. O fio não está isolado. Então você vai fazer uma manutenção preventiva. Para não dar um problema maior, aquilo dali não dá um curto-circuito, não dá algum problema assim, o que você vai? Vou fazer uma manutenção preventiva, vou passar uma fita isolante ao redor da parte que está exposta. A limpeza da caixa d'água. Quando a caixa d'água vai enchendo, no fundo dela vai ficando um barro, uma crosta de sujeira. Se você nunca limpar aquela água, o que acontece é que um dia ela pode chegar até a entupir a caixa d'água, ou a caixa d'água vai ficar tão suja que a água que vai para a sua torneira vai ser a água totalmente imunda. Então você tem que lavar a caixa d'água. Senão vai te dar doença, vai ficar vindo água suja para a torneira. Então, para prevenir isso, você vai fazer a limpeza da caixa d'água. Isso também é uma manutenção preventiva. Outro exemplo é quando começa a chover muito forte, começa a relampear. O que você faz? Você desliga os aparelhos elétricos da tomada, desliga a geladeira da tomada, a televisão, para não queimar. Isso é uma coisa que você está fazendo para prevenir de um problema. Porque caso caia um raio ali na região, ou até na parte elétrica ali, pode ser prejudicada. Então você está fazendo uma prevenção. É similar a uma manutenção preventiva. Manutenção preditiva. O que seria uma manutenção preditiva? É um tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas e equipamentos. Estes dados são obtidos por meio de um acompanhamento do desgaste de peças vitais de conjunto de máquinas e equipamentos. Testes periódicos são efetuados para determinar a época adequada para substituição ou reparo de peças. Um exemplo de manutenção preditiva pode ser o seguinte. Não tem a água da torneira que você pega para encher o filtro da sua casa? Essa água vai passar por um processo ali que a gente pode chamar isso aí de manutenção preventiva. Você está prevenindo que a água utilizada para você beber, para cozinhar, seja uma água impura, suja. Mas como seria o processo preditivo? O preditivo é se você pegar uma amostra dessa água e levar para um laboratório avaliar se essa água está impura ou não. Eles vão fazer uma análise com microscópio, análise com outros testes que eles têm lá e vão te dar um laudo para dizer se a água está impura ou não. Esse processo todinho feito no laboratório com essa amostra é uma análise preditiva. Comparando isso com a água, temos na indústria um processo de análise de óleo. No caso, é feito também tirando uma amostra do óleo,
de um equipamento e levando ele para análise em laboratório. Dependendo do resultado, pode-se considerar o óleo bom ou ruim para colocar naquela máquina. Então isso seria uma análise das condições do óleo, seria uma análise preditiva, uma análise real daquele óleo para ver se ele está bom ou não. Temos também a análise termográfica, é a termografia. Temos análise de vibração, temos ultrassom, entre outros modos de análise preditiva, de meios de fazer análise preditiva. Isso daqui vai ser detalhado melhor nos próximos módulos, que eu vou dar exemplos práticos e com imagens. Então a introdução fecha aqui. Nos próximos capítulos vamos falar mais aprofundado sobre manutenção corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. Te vejo no próximo capítulo.